como fazer terapia em você mesmo usando apenas papel e caneta. Vamos lá, que nesse vídeo eu quero falar um pouco, te ensinar um passo a passo como fazer autoterapia. Todo mundo sabe, porque eu falo isso todo dia, que a melhor abordagem terapêutica para o melancólico se chama autoterapia. Por quê? Nós somos essencialmente introvertidos. Para quem é melancólico, a abordagem da terapia tradicional, que é o quê? Conversar com alguém. Para os extrovertidos, de fato, conversar com alguém é o que alivia o estresse, é o que cura, o diálogo com o ser humano, a conexão com o ser humano, é o tratamento perfeito. Quem é sanguíneo, principalmente. Agora, pessoas introvertidas, como nós melancólicos, que além de introvertido, a gente é sensível, pra gente conversar com alguém é uma fonte de mais estresse, de mais ansiedade. O simples fato de ter um horário marcado, quem tem ansiedade social já começa a sofrer uma semana antes, sabendo que naquela semana, naquele dia, eu tenho aquela hora com aquela pessoa e eu sei que vai ser difícil, vai ser desconfortável e eu não posso perder, eu não posso esquecer e coloca na agenda. E já vira um peso no coração a semana toda esperando aquele dia. Isso piora, né? Isso pode piorar. Pode, inclusive, piorar. E o segundo problema, quer dizer, a questão de se sentir julgado pelo terapeuta, infelizmente, é muito comum também, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu mesma, na minha vida pessoal, passei por muita coisa na adolescência e eu tentei vários terapeutas diferentes. Tentei psicólogo tradicional, tentei psiquiatra, tentei terapia alternativa, hipnose, tentei reiki, tentei cristais, aromaterapia, até mapa astral e tudo mais. Só que muito difícil encontrar alguém que eu pudesse confiar e que eu não me sentisse esquisita, ou exagerada, ou estranha, quando quem é melancólico sabe, o nível de emoções e pensamentos que nós carregamos aqui dentro é uma coisa que ultrapassa, talvez, o limite aceitável de sofrimento da sociedade. Então, o que a gente passa por dentro não é uma coisinha levinha, não é uma tristezinha bonitinha, como a minha pelúcia aqui atrás. Quando estamos, assim, tão devastados a ponto de buscar terapia, quando o melancólico vai pedir ajuda, é porque está no nível grave. Nível grave, o tipo de frase que se passa aqui dentro não é facinho de falar em voz alta. Não é fácil compartilhar com alguém. A gente tem que ensaiar muito o que vai falar. Será que eu falo isso? Eu não consigo falar. Eu tenho vergonha de falar. A pessoa vai me achar maluco. E geralmente eles acham a gente maluco. Isso aqui é o pior, né? Ainda mais no meu caso, que no meu caso era questão de mãe narcisista. E é muito difícil para a sociedade aceitar que existem mães com transtornos. Porque tem aquele senso comum, né? Porque a mãe é sagrada. O amor de mãe não existe. A mãe é um ser de outro mundo. E no meu caso, não era assim que funcionava. Então, quando eu tentava contar na terapia o que eu sofria com a minha mãe, a sensação que eu tinha era que eu era uma filha ruim. E todos os terapeutas, todos, me aconselhavam fortemente: vai atrás da sua mãe, vai perdoar a sua mãe, você não consegue perdoar a sua mãe. E aí o jogo virava e parecia que era tudo minha culpa. Então, pra mim, terapia na abordagem tradicional, pra mim, sempre me piorou. Me piorou porque aí, além de eu ter todos os traumas na minha cabeça confusos, eu saía de lá com aquela culpa dobrando o peso de tudo. Que além de eu ter sofrido o que eu sofri, eu ainda tinha que agora me preocupar em perdoar minha mãe. Só que eu sempre quis perdoar, mas não é facinho perdoar, né? Na verdade, quem sofre na infância, quem sofre por ser sensível, o difícil mesmo é você conseguir se perdoar. Né? Eu não conseguia me perdoar. Esse que era a origem do problema maior. Bom,
Então, mesmo que no seu caso não seja a sua mãe, né? Talvez algum outro problema tabu da sociedade, do tipo comportamentos autodestrutivos, do tipo automutilação, do tipo situações com outros membros familiares na infância, né? Muita coisa que a sociedade culpa a vítima. Né? Dá a impressão que a culpa foi sua do que fizeram com você. Isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito triste, é muito comum, porque o melancólico é assim, né? A gente é sensível, intenso e profundo, então pra gente tudo já é muito. Não ajuda quando eu guardo tudo dentro de mim, a minha natureza já é guardar, e quando eu finalmente coloco pra fora, eu não recebo acolhimento, recebo julgamento e acusações. Isso piora tudo. Infelizmente, terapeutas não estão preparados para lidar com pessoas melancólicas. É triste. E eu sei que não é uma situação só minha, né? Eu queria muito que fosse uma coisa isolada, individual. Eu queria muito ser a única pessoa no mundo que teve esse problema. Porque no meu caso, não era que eu não quis buscar terapia, pelo contrário. Meu pai me incentivava e pagava para mim, inclusive, qualquer coisa que me ajudasse a melhorar. Eu tentava, e era fracasso, 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 fracasso. Para mim nunca adiantou. Infelizmente, eu nunca consegui encontrar um terapeuta que realmente me entendesse e me ajudasse. Triste, mas é a realidade. E infelizmente, eu sei que não sou a única. Só que hoje eu entendo que eu não sou necessariamente o problema. Porque existe um outro jeito de fazer terapia, que é a autoterapia, né? E tem a questão também de psiquiatras, né? Enfim, às vezes eles não querem muito bem te entender, e entender o seu emocional. Eles querem mesmo passar logo o medicamento, né? Então, acaba que é muito confundido o temperamento melancólico com certos transtornos mentais, transtornos de personalidade ou doenças. Às vezes, você não precisa de um remédio. Precisa de autoconhecimento. Claro, cada caso é um caso. Você precisa tentar, né? Precisa tentar. Eu aconselho, inclusive, que se você tá muito mal, tem trauma, tá muito mal, vai primeiro tentar a abordagem tradicional. Primeiro, faz isso. Vai no que é mais difundido aí, mais aceito. Vai no psicólogo tradicional. Tenta um remédio. Só que tem gente, e muita gente, que mesmo tentando o psicólogo, não funciona. Mesmo tentando tomar remédio para a mente, não é todo organismo que se adapta bem com o medicamento. Tem gente que não tem outra saída a não ser aprender autoconhecimento. Você entende isso? Porque eu sou uma dessas pessoas. E por ter tentado o tradicional e visto que não tinha resultado, eu acabei quase acreditando que eu era um caso perdido, que eu não tinha esperança, que eu não tinha outra alternativa. E o melancólico cai no terceiro ponto que eu ia falar, o segundo ponto que eu ia falar, que é a questão de dependência emocional. Melancólico tem essa tendência, quase sempre, de cair na dependência emocional. Então, mesmo quando você encontra um terapeuta que te agrade, acaba que você perde o propósito de uma sessão de terapia, que você acaba querendo agradar o terapeuta acima de tudo. Então, já escutei muito essa situação também. O melancólico vai no terapeuta, ou ele encontra até um amigo que ajuda, um professor que ajuda, um chefe que ajuda. Só que aí você começa a ter vergonha de contar pra pessoa que você tá mal, porque você quer agradar ela. Aí, ao invés de chegar na sessão e ser sincero e abrir seu coração, colocar pra fora tudo que tá feio, que tá sujo na sua cabeça, problemas que você tem, dificuldade, a ansiedade, a angústia que nunca some, você acaba mentindo pra ela que tá dando tudo certo, que você tá evoluindo, porque aí ela fala, ai, parabéns, que orgulho de você. E aí fica esse fingimento, né, essa ilusão. Não é o que nós queremos com uma terapia. A terapia, ela tem que ser desconfortável. Terapia, assim, o bom terapeuta, ele tem que cutucar suas feridas. Claro, acolhimento primeiro,
né? Tem um passo a passo aí. Primeira coisa que o terapeuta faz é acolher. É passar segurança. É uma escuta segura. Um lugar, uma escuta comprometida, né? Um ambiente seguro, sem julgamento. Primeiro você acolhe, primeiro você transmite confiança. Com intimidade, precisa surgir confronto, cutucar ferida. Tem que chorar na terapia. A terapia que faz efeito é quando você chora. Não pode ser muito leve, não pode ser muito fácil. Tem que ter choro. A evolução terapêutica precisa de choro, entende? Então, por essas e outras que eu faço um trabalho de ensinar autoterapia. Eu tenho também, claro, tem que falar isso, muitos alunos que fazem terapia tradicional e gostam, mas veem que não é suficiente. Às vezes, tem casos assim, poxa, eu vou no terapeuta, eu gosto, já me ajudou muito, já evolui muito com ele, com ela, mas chega um ponto que eu queria mais. Ou tem questões minhas que ele não consegue entender, ou então a terapia que eu vou lá e eu falo, ele só fica quieto, não fala nada, não me ajuda, não acrescenta nada e me falta essa orientação a mais. O melancólico tem a mente o quê? Profunda. Pra gente, a terapia, ela tem que ser um lugar de profundidade também. Não pode ser muito leve, muito raso, muito fácil e nem muito só direto também. Pro melancólico, é tão engraçado isso, porque pra gente, às vezes, a ciência não é suficiente, não tem efeito. Às vezes, pro melancólico, ele pode ler um poema, uma arte, e ele lendo aquele poema, o poema produz nele impacto que muda a cabeça dele. E às vezes, você pode ler 30 artigos científicos te explicando por que você sofre o hormônio XYZ, no cérebro acontece XYZ e o sistema nervoso e o balanço hormonal e quando você faz atividade tal, você troca, enfim. Você pode estudar o racional por trás da melancolia ou da dor, tristeza, sofrimento. Você entende no cérebro, mas o coração é muito mais forte que o cérebro. As emoções têm muito mais poder sobre nós do que o nosso puramente raciocínio lógico. Entende? Por isso que para o melancólico, assim, a gente ama a ciência. Melancólico é um cientista. Eu tenho pós em neurociências. Eu amo ciência. Só que pra minha angústia existencial, pro meu vazio no meu coração, a ciência não faz o que eu quero. Eu, melancólica, preciso ler um livro sobre o meu sofrimento emocional para conseguir aliviar. Porque a arte, ela me encontra, a arte, ela me toca, a arte me muda, a arte me move de um jeito que eu posso ler toda a literatura científica do mundo sobre melancolia, sobre qualquer coisa, depressão, anedonia, não vai mudar em nada. Entende? Então, pro melancólico, assim, a terapia tradicional não dá conta. Tem que ter algo mais profundo que produza a nossa autonomia emocional. Para você jamais precisar depender de alguém para te regular. A corregulação, né? Corregulação é isso. Eu preciso da minha mãe para me sentir melhor. Eu preciso do meu marido, da minha esposa para sentir segurança. Eu preciso dos meus amigos para ficar feliz. Eu preciso de comida para me regular. Eu preciso de substâncias para me regular. Preciso da minha terapeuta. Sem ela eu não vou viver. Não. A autoterapia vai te dar autonomia, autorregulação, autoconhecimento, autoconfiança. Para o melancólico, isso é o desafio. Porque pra gente é um estado interno de tanta cobrança, tanta culpa, que tudo que eu faço por mim parece egoísmo. Não é assim? Dinheiro que eu invisto em mim, não. Eu não mereço.
Eu não mereço ter as melhores coisas. Eu não mereço ficar 1 hora por dia sozinho no meu quarto, só na minha terapia. Não. E se alguém precisar de mim? Eu tenho que me doar para o outro, ajudar o outro, servir o outro, resolver a vida do outro. Só que um coração doente não é capaz de amar. Se você não estiver bem, que tipo de qualidade de ajuda você vai dar para os outros? Você acha mesmo que você aí, cheio de trauma, cheio de mágoa acumulada, rancor, ressentimento, medo, culpa, vergonha, dependência, você acha mesmo que você consegue ser um filho de qualidade para sua mãe? Um amigo bom para seus amigos? Um parceiro amoroso bom para o relacionamento? Ilusão. Ilusão. Então, primeiro, vai se curar, vai se consertar, vai se restaurar, vai ver o que você está de errado aí dentro de você, vai assumir o controle da sua cabeça. Aí você pode sair para o mundo para dar alguma coisa para o outro. Tem que ter o que dar primeiro, né? Se não tem nada para dar, vai dar o quê? Se você acha que você está super ajudando, não está ajudando com nada. Entende? Então, por isso que para o melancólico, o que faz mais sentido é a autoterapia. Inclusive, os próprios psicólogos tradicionais, o que eles falam? Que aquele paciente que mais tem resultado na terapia não é aquele que só vai lá na hora da sessão e comparece na sessão. É aquele que faz tarefas de casa. Quem já foi num psicólogo bom vai saber que eles passam tarefas de casa para você fazer ao longo da semana. Exercícios, tarefas em geral. O paciente que mais tem resultado é aquele que não só comparece na sessão, mas faz tarefinhas de casa. E o que é a autoterapia, se não essas tarefas, só que de um jeito muito mais específico e profundo e intenso e sensível, como a mente melancólica precisa. Entende? Então, através de autoterapia, você consegue ser o seu próprio terapeuta, consegue ter independência emocional, autonomia, autorregulação. Você consegue sozinho, assumir o controle do seu temperamento, dos seus traumas, ressignificar os traumas, reprogramar as crenças, aliviar as emoções. Eu chamo isso aqui de uma academia da mente. Igualzinho, se você quer fortalecer o seu corpo, tem que ir lá na academia, né, todo dia, ou 3 vezes por semana, pelo menos, né, acho que 2, 3 por semana. Tem que ir lá, tem que pegar o peso, fazer repetição, e dói, e tem que ter disciplina, tem que ter o hábito. É igualzinho à autoterapia. A diferença é que se você é melancólico, não é muito uma opção para você, é uma obrigação. Porque o melancólico é dominado pela mente mais que tudo. O melancólico vive muito mais aqui dentro do que fora. Para o melancólico, não tem muita opção. Ou você aprende a controlar a sua cabeça, ou ela vai te controlar, ponto final. É diferente quando você é sanguíneo, por exemplo. O sanguíneo não passa muito tempo aqui dentro. Para o sanguíneo é muito mais efetivo fazer uma academia mesmo, física. Porque ele precisa de movimento. Sanguíneo é essa energia física. Melancólico não é assim. Melancólico é mente e coração, cérebro e coração. Sempre aquela maionete tentando equilibrar. Cérebro, coração. Cérebro e coração. Melancólico é assim. Então, para você ficar saudável, minimamente saudável, não tem opção. É começar logo a fazer a autoterapia. Começar logo, começar hoje. E aceita, é um hábito seu. Tem gente que faz todo dia, os alunos mais apressados, né, hiperfoco, eu quero evoluir rápido, eu preciso evoluir rápido. Aí você faz todo dia, todo dia, todo dia. Tem aluno que é mais tranquilo, assim, né, que tem menos tempo disponível, talvez, e faz uma vez por semana. Tá bom, é ótimo. Então, o que eu falo é assim, frequência máxima, 1 por dia. Frequência mínima, 1 por semana. Aí você pode escolher, dia sim, dia não, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana.
todo sábado, todo domingo, toda segunda, enfim. Você que faz a sua rotina, sabendo que quanto mais intenso, mais intensivo, mais rápido serão resultados. Tá? Perfeito? Eu fiz uma introdução para você entender a importância da autoterapia para melancólicos. Fez sentido? Faz sentido isso? Me conta nos comentários que tipo de melancólico você é. Se você é aquele que já tentou a terapia e não conseguiu, é aquele que gosta de terapia, mas não é suficiente, é aquele que nunca tentou terapia, mas quer começar na autoterapia porque é mais fácil para você, talvez. Me conte que tipo de melancólico você é hoje, para eu entender vocês, tá? Agora, prático, então. Materiais que você necessita. 3. Caderno, caneta e privacidade. Caderno, caneta, privacidade. Eu tenho aqui 2 cadernos com senha. Comprei no Mercado Livre. Coloquei lá, caderno com senha. Comprei 2. Tá? Melhor ter senha, porque aí ninguém vai ler. Tem gente que mora com família intrometida, né? Esposo, esposa intrometido e aí dá problema. Mas olha, a pior violação de privacidade que existe, o pior desrespeito que existe com alguém é você ler o diário da pessoa, né? Poxa, se você não pode nem ter um diário particular, que relação que você está vivendo? Que ser humano digno que você tá... Que tratamento sem dignidade que você recebe na tua casa? Não dá, né? Então, as pessoas, o mínimo da relação saudável é respeitar o diário da pessoa, poxa. E ninguém pode também te cobrar pelo que tiver escrito no seu diário, porque o que tá aqui não é necessariamente a realidade. São só pensamentos e emoções jogados num caderno. Enfim, caneta, né? Caneta. E privacidade, que é um local totalmente isolado, né? Não vai deixar... Não tem como você fazer uma terapia de verdade se tiver alguém do seu lado ali te escutando, te atrapalhando, te distraindo, te interrompendo, enfim. Então, pelo menos meia hora por dia trancado no quarto sem interrupção. Pô, conseguimos isso? Trancado mesmo? Porta trancada para ninguém te encher o saco? Será que dá? Por favor, né? Tomara que dê. Se não der, vamos arrumar essa rotina aí, porque você merece pelo menos 1 horinha por dia de solidão. Melancólico precisa ficar totalmente sozinho para se reconectar, se regular. Solidão. Ou pode chamar de solitude, né? É uma palavra mais bonita. Solitude, solidão, solitude. Tem que ter na rotina. Silêncio e solidão. Para o melancólico são 2 medicinas. É remédio. Silêncio e solidão. Se possível, todo dia. Todo dia. Aí, eu vou te explicar. Eu organizei aqui 5 níveis de autoterapia. O primeiro nível, mais fácil, assim, mais básico, que qualquer pessoa consegue fazer. Não tem que ter nenhum treinamento. Tem que saber só escrever. É você todo dia acordar, abrir o caderno. Tá cheio de coisa no meu caderno. E começar a escrever livremente os seus pensamentos. Por exemplo, dia 6 de abril. Hoje eu acordei com medo, preocupado porque o meu chefe me tratou estranhamente ontem. Estou com medo, se eu for demitido, o que vai acontecer? Escrevendo. Ou então, ontem eu fiquei muito animado porque conheci uma pessoa nova. Será que dessa vez eu vou conseguir me apaixonar por alguém e viver algo bom? Já estou começando a imaginar o nosso romance juntos. Hoje acordei com dor de cabeça. Comi algo errado ontem. Preciso melhorar minha alimentação. Sabe, qualquer coisa que tiver na sua cabeça. Você quer falar mal de alguém? Fala, tô com raiva do meu vizinho porque ele ouve música alta. Estou com saudades do meu avô, faz tempo que não falo com ele. Sabe? Só isso. Só isso. Parece algo bobo? Não é. Por quê? O simples fato de você fazer um esforço para organizar em palavras a bagunça da sua cabeça proporciona
um alívio terapêutico inenarrável, indescritível. Porque a gente tá tão acostumado a viver só aqui dentro, sufocado por esse mundo, essa coisa selvagem aqui dentro, que é tudo ao mesmo tempo, milhões de pensamentos por segundo, e você nunca consegue entender o que está acontecendo e fica ansioso, fica perturbado. Poxa, só de você saber que você vai tirar um tempinho ali todo dia para respirar e tentar colocar em palavras o que você está sentindo, sai um peso, sabe? Porque aí você coloca no papel. Não precisa mais ficar tão preocupado, sufocado, perturbado aqui dentro. Você consegue olhar para o papel, você consegue transferir o discurso mental para cá. O caderno fica pesado e a mente fica leve. Então isso aqui é assim, para começar. Ah, doutora, eu nem quero fazer terapia com você porque eu não tenho dinheiro. Tá bom, só pega um papel, uma caneta, todo dia você acorda e só escreve livremente. Escrita livre. Só escrever pensamentos e emoções. Sem pleonasmo, ou seja, sem tentar deixar bonitinho. Não é para ficar bonito. É para ser verdadeiro. Para ficar nu e cru. Você não pode julgar o que você pensa como besteira, ou como, é algo bom e algo ruim. Por exemplo, tô sentindo raiva do vizinho. Mas eu não posso falar isso, né? Porque imagina que feio sentir raiva do vizinho só porque ele ouve música alta. Isso é besteira, não devia pensar isso. Não. Aí você já se bloqueou. Já interrompeu o fluxo de pensamento. Não faça isso. A ideia é você deixar um fluxo livre. O que chegar na cabeça, tudo é importante. Nada é besteira. Não se julgue. Não devia sentir raiva do vizinho, mas você tá sentindo. Então tem que escrever, tá? Então é uma escrita livre, é um fluxo livre. Sem nenhum julgamento e sem falar que nada é besteira. Tudo o que passa na sua cabeça e no seu coração, nesse momento aqui, é importante. Combinado? Beleza. Nível 1. Qualquer pessoa consegue fazer. Começa hoje, começa amanhã, tá? Beleza. Certo até aqui? Nível 2. Tá pronto? Tá pronto? O nível 2 não é qualquer pessoa que consegue fazer. Tem uns que sim, uns que não, mas com um certo tempo de treinamento da escrita livre, você consegue o nível 2, que é transformar o conteúdo mental em arte. Como assim? Tentar traduzir as suas emoções com alguma criação artística no caderno. Eu tenho 2 exemplos bem fáceis, que é a escrita poética ou o desenho. Eu gosto de desenhar e também de escrever. Melancólico é assim, né? A criatividade já é uma coisa natural da gente. Mas quem não tem natural vai treinar. É treinável. Criatividade é treinável. Você vai, por exemplo, estou apaixonado pelo meu amigo. Então eu vou escrever um poema romântico tentando expressar a minha paixão por essa pessoa. Fulano tem os olhos azuis como o céu. Quando eu o vejo, eu me lembro do oceano. O cheiro dele faz massagem nas minhas narinas. Como eu queria ficar com fulano para sempre e acariciar os seus cabelos, sabe? Pega a sua paixão e vai transformando em palavras de um poema. Pode ser um poema bem feio também. Pode ser, eu já fiz tanto poema de mágoa para minha mãe, que ela nunca vai ler, do tipo, mãe, o que você fez comigo foi injusto, a crueldade do ser humano dilacera a minha alma, eu não quero viver num mundo em que as mães maltratam os filhos desse jeito, a minha infância foi corrompida e você nunca sentiu amor por mim, sei lá. Tá? Mas é basicamente pegar as emoções e não só explicá-las racionalmente, mas canalizar para um poema ou para um desenho. Você pode tentar desenhar
a sua cabeça e desenhar tudo que tem nela, desenhar monstros, se tiver monstros, desenhar corações, se tiver corações, tentar colocar numa arte a sua família. Se a sua mãe para você é um anjo, você faz a mãe um anjo. Se o seu irmão é um capetinha, você faz o capetinha. Se a sua irmã é uma flor, você faz uma flor, sabe? Desenhando, trazendo pro lúdico. Pro lúdico. E às vezes, as melhores obras de arte do mundo nascem justamente do momento de pior sofrimento. Coração partido, a tristeza é a inspiração para tanta música linda que a gente ama, para tanta pintura que toca a nossa alma, sabe? Então, o segundo nível da autoterapia é esse. É você não só escrever o que sente, mas canalizar como arte. Eu falei de poema e desenho, mas, bom, tem gente que tem outras criações artísticas aí. Pode pintar, né, também, por exemplo. Beleza? Nível 2, transformação em arte. Como eu falei, né, tem gente que já é artista desde criança, já desenha, já escreve desde sempre, está acostumado. E tem gente que nunca tentou desenhar. Mas aí é quebrar o bloqueio na cabeça de novo. Tem gente que nunca tentou e fala assim, porque eu não sou criativo, jamais conseguiria fazer um desenho. Eu não sei desenhar, só palitinho. Tá, não é para ser bonito, é para ser um desenho. Como você consegue fazer? Eu jamais tenho capacidade de escrever um poema. Gente, que julgamento, né? Que a gente se julga tanto, a gente se bloqueia. Isso aqui é um caderno que ninguém vai ler. Ninguém tá avaliando a sua performance. É tua terapia. Quanto mais você tentar deixar bonito o caderno, mais você está perdendo seu tempo. Porque a nossa mente não é um lugar bonito. É um lugar caótico. O que vai sair de um coração magoado é coisa feia, coisa suja. Os meus cadernos de terapia são cheios de palavrões, sabe? Palavra feia, coisa feia. Pesadelos que eu tenho às vezes e coloco pesadelo aqui no papel. É coisa feia. Tem coisa bonita também? Tem, mas a ideia não é deixar bonito, entendeu? Então não fica se bloqueando, porque eu não tenho criatividade. Não, você vai treinar, você vai fazer o que tiver aí, certo? Sem se bloquear. Porque terapia com julgamento não é terapia, é o mundo real. A terapia é justamente um lugar livre de julgamentos. Não pode entrar julgamento na terapia. Combinado? Beleza. Nível 3. Organização de crenças com repetição para a oratória. O nível 3, a gente sai um pouco do papel e treina a habilidade da oratória, que é muito importante para nós melancólicos, né? A gente, às vezes, é tímido, tem vergonha, e eu não falo bem, eu não sei me expressar, eu tenho vergonha de falar em público, eu não tenho postura, a minha voz é feia, né? Um monte de julgamentinho que eu sei que a gente tem, eu tenho, você tem. Então, o nível 3 vai entrar já essa quebra de bloqueio de falar em voz alta. Por isso que é importante você estar no seu quarto trancado, para ninguém ficar te ouvindo, nem você ter vergonha de que alguém vai escutar. Não é para ninguém escutar, só você. O nível 3, você vai precisar, primeiro, fazer uma categorização de padrões de pensamento. Para dividir em 2 listas. Uma lista vai ser tudo que você pensa que é fortalecedor, ou coisas boas que você já tem na sua vida, motivos para agradecer, por exemplo, ou conquistas que você já conquistou no seu passado, ou acertos que você já acertou na vida, que você se orgulha de ter feito, qualidades suas, tudo que é positivo, tudo que é construtor, sabe? O que te fortalece, o que te é útil, vai ficar nessa lista. E na outra lista, o contrário. Pensamentos que você tem que são negativos, pensamentos que te enfraquecem, memórias do passado que você não quer lembrar, erros que você cometeu, fracassos que você passou, defeitos que você tem. Então, o ponto aqui é organizar a sua mente em duas vozes em você. Uma voz que te fortalece e uma voz que te enfraquece.
O ponto aqui não é, o que é verdade ou mentira. Não. O ponto é o que eu penso e quando eu penso isso, me ajuda, me anima, me motiva, me levanta. E quando eu penso isso aqui, só me derruba, só me faz mal, fico pra baixo, fico com medo, fico enfraquecido, entende? Então o ponto não é, será que é verdade ou mentira? Não. Isso me faz bem? Isso me faz mal? É isso. E aí você vai, pra conseguir incorporar em você, enraizar, sabe? Internalizar aquilo que é fortalecedor, você vai fazer o exercício de falar em voz alta. Então, por exemplo, hoje eu tenho já uma lista no bloco de notas, no computador e no celular, uma lista com frases de poder, eu chamo de mantras, né? Frases de impacto, que eu sei que toda vez que eu me lembro daquelas frases, eu me recoloco no lugar. Minha mente volta pro lugar. Por exemplo, tudo vai dar certo no momento certo. Seja paciente. Você é forte, você é corajosa. Olha tudo que você já sobreviveu na sua vida. Você nunca vai perder a esperança. Você tem bondade no coração. Sabe? Tudo que eu tenho que me lembrar sobre mim, sobre a vida. O amor existe. Sabe? Tem pessoas boas no mundo. O seu trabalho ajuda as pessoas. Você faz diferença no mundo. Sabe, sim? Tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é forte, você repete em voz alta. Só isso. Repete em voz alta. Quantas vezes? Não sei. Cada dia é diferente. Igual na academia. Cada treino é diferente. Mas a ideia é essa. É separar em categorias. Categoria fortalecedora. Categoria enfraquecedora. E fortalecer os padrões mentais fortalecedores. E os outros, o ponto é que quando você escreve aquilo que te faz mal, não vai te causar surpresa mais. Porque quando você já sabe o padrão que te faz mal, na hora que chega aquela conversinha na sua cabeça, ela não vai te enganar de novo. Você já conhece o papinho. O papinho de, nada nunca dá certo pra mim. Eu sou a pior pessoa do mundo. Minha mãe estava certa, eu não faço nada certo. Eu não presto pra nada. Eu sou feia, eu sou chata, eu sou... Sabe? Não vai te convencer que você já conhece esse papinho. É sempre o mesmo papinho. Não cai na armadilha mais. Tá? Então, basicamente, categorizar, repetir em voz alta aquela parte sua que te fortalece. Certo? Beleza. Nível 4. Nível 4. Alívio emocional através de cartas. Eu gosto demais do exercício de escrever cartas. Ele é o mais potente para alívio emocional. Como assim? Exemplo. Eu sinto muita falta da minha avó porque ela já se foi. Então, eu não quero guardar essa mágoa dentro de mim. É uma saudade que dói, que me deixa triste, então eu vou escrever uma carta para ela. E eu escrevo: querida vovó, eu nunca vou te esquecer. Eu te amo muito, você me ajudou muito na minha vida, naquele dia tal, naquele momento, aquele aprendizado, aquele dia que passamos juntas, tudo que você fez por mim, sabe? E vai fazendo uma carta para sua avó que se foi. É difícil, por quê? Geralmente, carta envolve choro. Então, para escrever carta para alguém, exige uma coragem de chorar, que é para poucos. Por isso que é nível 4. Se você nunca fez a autoterapia antes, não vai começar no nível 2, 3 ou 4 ou 5. Não. Respeita o passo a passo. Respeita o processo. Senão, você vai só fracassar e ficar frustrado por culpa sua. Respeita o processo. A escrita de carta é nível 4, que é difícil de fazer. Do mesmo jeito, poderia ser, eu perdi meu gatinho, isso me dói muito. Faz uma carta para o gatinho. Falando para ele tudo o que você queria falar e ele não ia entender.
Eu faço 1000 vezes carta para minha mãe. Minha mãe, né, é a origem da minha primeiro trauma de infância. Já fiz muita carta para ela, que ela nunca vai ler, óbvio. A carta é para mim, pro meu caderno, pra minha terapia. Eu já fiz muitas cartas para minha criança interior, porque para mim a minha infância é o local mais difícil, né? Então a minha criancinha interior é muito machucada. Então eu faço muita carta para ela, para aliviar o coração dela, mostrar que eu tô aqui, para dar esperança para ela, enfim. Ou pode ser uma carta pro seu pai, uma carta pro seu chefe, xingando ele. Às vezes a carta é de N emoções. Carta de raiva, carta de mágoa, carta de saudade, carta de amor. Ah, tô apaixonado. Faz uma carta de amor, tá? Ai, que coceira do meu nariz. A ideia não é que você vai escrever a carta e mandar pra pessoa ler, tá? Não. É pra escrever pra você, é pra tirar o peso do seu coração e colocar no papel. Carta, gente, é uma coisa que não dá pra explicar também o efeito terapêutico que ela tem. O alívio da carta não cabe em palavras, tem que realmente experimentar. É potente, sabe? É potente. Bom, e por último, o nível 5 seria uma investigação da sua história de vida. Porque assim, eu explico desse jeito. Autoconhecimento é uma investigação de detetive. Por quê? Como que faz para você conseguir esquecer o passado, superar o passado, superar traumas, perdoar as pessoas? Tudo isso são consequências de uma compreensão. Quando você compreende a sua história de vida, o seu propósito de vida, a sua missão nesse mundo, para que você veio, para que você serve, quando você compreende e o quebra-cabeça ele se encaixa, tudo faz sentido. Enquanto você fica assim, perdido, confuso, do tipo, ai, a minha infância foi horrível, mas aquilo foi injusto. Eu não merecia isso. Que mundo cruel. As pessoas são más e ninguém me entende, ninguém me ajuda. Você fica lutando contra a realidade, só te faz mal. Mas tudo muda quando você aceita a realidade. O mundo é cruel mesmo, ninguém me entende mesmo, as pessoas mentem mesmo e existe maldade, crueldade, é isso aí. É isso aí. Infelizmente o mundo é esse. Mas eu tenho que entender como que eu vou usar meus problemas para me ensinar algo. É a minha única opção. Que por mais que eu chore, grite, esperneie, eu não vou conseguir mudar uma pessoa falsa. Ela vai continuar falsa. Por mais que eu chore, grite, esperneie, eu não vou conseguir fazer alguém me amar. Se ele não me ama, né? Fazer o quê? Se existe maldade no mundo, vai existir. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu preciso aprender a sobreviver nesse mundo que é tão caótico e dar meu melhor. Então, esse negócio de investigação é isso. É você olhar para o seu passado como se fosse um investigador, detetive, investigando mesmo. Coleta imagens, coleta fotos, coloca no caderno fotos do passado. Liga para um parente, o fulano, como é que foi aquela história da minha infância? Você lembra como é que era? Como que eram meus pais? Como que era a relação deles antes de eu nascer? Mãe, como é que foi a minha gestação? Você lembra? Como é que era a minha gestação? Você amamentou? Você sofreu quando eu nasci? Como é que foi? Como é que meu pai lidou com isso? Ô vó, como é que era quando eu era criança, quando eu nasci? Como é que foi? Você lembra? Você me conta um pouco, queria entender, sabe? Investiga, reúne foto, escreve como se fosse uma autobiografia. E aí você começa a ter pontos de vista. É cada descoberta que você faz nesse processo. Eu já ouvi eu mesma descobrir muita coisa da minha vida que eu achava que era assim, mas não era. Porque às vezes você tem só uma fonte. E quando tem só uma fonte, às vezes só tua mãe te contou a versão dela da história. A versão dela tá enviesada por ela. Ela vai te contar o que ela sentiu, o que ela acha. Mas aí você pede pro seu pai e o pai já conta uma outra coisa.
A avó e o vô já conta outra coisa. O vizinho já conta outra coisa. Entendeu? Então, você investigar o passado, você descobre muita coisa nova, o seu entendimento dá um salto de evolução e você começa a entender, poxa, então agora eu entendi o porquê que minha mãe fazia aquilo comigo. Agora eu entendo por que meu pai era ausente. Faz sentido, entendi. Agora eu entendi por que eu fui demitida naquele trabalho. Foi por isso. Entendi. Quando você compreende, você libera perdão, libera mágoa, libera raiva, que agora você já entendeu. E você começa a agradecer. Nossa, que bom que eu tive essa infância difícil. Olha o que isso me transformou. Que bom que minha mãe não ficou comigo, né? Que livramento que foi. Que bom que meu pai foi embora de casa. Imagina se eu tivesse ficado com ele, o que teria acontecido? Entende? Tudo muda na sua cabeça. E aí, quando você compreende o passado, você consegue organizar o seu presente para construir um futuro. Um futuro que não é aleatório, não é um futuro assim, onde a vida me levar. Eu vou para onde Deus quiser. Não, é um futuro que vai se encaixar com cada episódio das temporadas da sua vida. Você assume o controle da sua história. E você planeja o futuro, você organiza o futuro. E também coloca fotos, imagens do futuro. Claro que aí vai ser... Você vai ter que usar, né? Inteligência artificial. Pode ser criativo. Eu tenho aqui na minha parede ali, meu futuro todinho desenhado. Tudo que vai ser, como é que vai ser, tem imagens e fotos. Claro que... Gente, é óbvio que isso aqui é só uma imaginação, né? Eu não sei o futuro, ninguém sabe. Não tem como saber. Mas quando você consegue organizar a sua vida assim, e você vê a vida organizada, isso tira a ansiedade, tira a preocupação, tira a angústia, porque você entende o sentido do que você está fazendo. Você entende o motivo de fazer o que você faz hoje para chegar em um lugar. Esse nível 5 é o mais avançado e que provavelmente vai precisar de um acompanhamento, tá? Mas é o mais avançado e o que vai eliminar de vez a angústia e a ansiedade existencial de todo melancólico. Bom, eu expliquei os 5 níveis e deixo aqui um convite. Você é melancólico, já vê meus vídeos, ficou interessado na autoterapia? Vou deixar na descrição o link do meu site e lá tem certinho como funciona. Lá dentro eu te ensino tudo isso aqui em sessões. Eu tenho mais de 100 sessões, tenho 110, 120 mais ou menos já prontinhas na escola, que você vai só entrar e fazer as sessões comigo. E a cada semana eu vou postando uma sessão nova conforme as demandas dos meus queridos alunos. Então você tem escolha, você pode muito bem assistir esse vídeo, comprar sozinho o teu caderno, tua caneta e vai praticando aí sozinho, você vai ter resultado com o que eu te falei aqui. Ou se você quiser, eu junto com você, eu te conhecer, te acompanhar, pegar na sua mão, te ensinar, tem a opção de fazer a escola de autoterapia. Lá dentro eu ensino tudo isso aqui e tem uma sequência específica para cada problema na sua vida. Tem uma sequência só para resolver a vida amorosa, tem uma sequência só para resolver a carreira, tem uma sequência só para espiritualidade, uma sequência para trauma de infância, uma sequência para... que mais? Para autoconfiança. Então, para cada área da vida, vai ter lá dentro uma sequência bem específica para resolver exatamente aquele problema. Mas, em geral, a autoterapia é o que eu mostrei aqui. Não é só escrita, nós treinamos todas as capacidades mentais, desde escuta, escrita, leitura, tem grupo de estudos lá dentro, eu resumo livros para vocês, livros importantes de psicologia, filosofia, autoconhecimento, psicanálise, tudo lá dentro. Você acaba treinando tudo o que precisa para ficar alguém mais inteligente, mais criativo, mais confiante, uma pessoa terapeutizada, mas é autoterapeutizada. Bom, fica o convite, melancólico será muito bem-vindo
E saiba que lá dentro não é só um curso, né, que você entra, assiste aula sozinho e faz tudo sozinho, não. É realmente uma escola completa. Tem o grupo de melancólicos, a comunidade, tem o acesso a mim, eu vou lá te receber, eu vou te escutar, te conhecer, te ajudar. Tem as canecas de melancólicos, ó. Tem camiseta, tem caneca, tem o livro físico, o PDF que você pode imprimir para material de apoio. Então, é uma escola bem completa e te espero quando estiver pronto para o próximo passo, que é começar junto comigo. Me conta aí se o vídeo te ajudou, se fez sentido e estamos juntos. Até a próxima!